paz do Senhor, eu sou o irmão Carlos e eu vou aqui responder as 10 perguntas que o pastor Jefferson Neto fez a um suposto tribulacionista. Eu quero dizer que eu vi esse vídeo essa semana, já está com mais de um ano que ele foi publicado, mas eu acho que as perguntas ainda estão válidas. Pergunta de número 1. Se a igreja não participou das primeiras 69 semanas de Daniel, por que ela participaria da 70ª? A resposta para essa primeira pergunta é a seguinte: a igreja participa da última semana de Daniel. Então eu sempre vou fazer assim: primeiro eu vou dar a resposta e depois eu vou dizer o porquê. Depois eu vou dar a explicação bíblica para a resposta. Então a resposta é unicamente essa: a igreja participa da última semana. Agora vamos ver o porquê. Então, primeiramente, vamos lá em Daniel, ver a quem Daniel se referia quando falava das 70 semanas. Daniel 9 e 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Bem, então, aqui vemos que Daniel está se referindo ao povo dele como Israel. Ele não está apenas se referindo à tribo de Judá, aos judeus. Ele está falando do povo de Israel. Vejam que apenas quem estava cativo na Babilônia eram os judeus, os Benjamim, que também são judeus, e alguns levitas. Todo Israel estava disperso. Então, Daniel está se referindo a todo o povo de Israel. Aí no versículo 9, 24, ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel. Então, é bom que a gente possa compreender isso, que ele não está falando apenas aos judeus, como muitos acham. Ele está falando ao povo de Israel. Agora, mas e o povo de Israel? É só aqueles que são nascidos, aqueles que são de carne, descendência de Abraão? Vamos abrir lá em Êxodo 12 e 43, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis ossos. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo o homem, e então chegará a celebrar e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro. Em Levíticos 19:34 diz: Como um natural entre vós será o estrangeiro. Em Números 9:14, no final aqui do versículo diz: Um mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. Quando se refere a esse estrangeiro, não quer dizer aqueles povos como os cananeus que era idólatra, mas aqui fala daquele estrangeiro que via as grandezas que Deus fazia ao povo e eles queriam ser participantes. Então, só que tinham, porém, eles tinham que ser circuncidados para poder participar das festas, aí eles tinham que obedecer os estatutos da lei. Diz que no dia da expiação, a expiação que era feita na festa da expiação era para o estrangeiro e para o natural, então ele se tornava como o natural. Então a gente tem que entender que qualquer um que fosse circuncidado e obedecesse os mandamentos de Deus, os estatutos, que tivesse ali entre o povo peregrinando, esse se tornava como o natural. No Velho Testamento, sempre se refere ao natural e ao estrangeiro, ao natural e ao estrangeiro, como as promessas, as bênçãos, os estatutos. Mas não está se referindo a todos os estrangeiros, está se referindo àquele que aderiu, àquele que se tornou como natural. Bem, então quando Daniel está se referindo ao povo de Israel, ele não está se referindo
só os judeus, e nem também somente aqueles que são de carne, aqueles que têm sangue, o sangue de Abraão em suas veias. Ele está se referindo também ao estrangeiro que aderiu aos costumes, que foi circuncidado. Ele está se referindo ao Israel, ao povo de Israel, aqueles que fazem parte da comunidade. Então, agora vamos ver lá no Novo Testamento se a igreja faz parte desse povo ou não. Assim diz: sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos, de despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamado incircunciso, pelos que na carne se chamam circuncidados, feito por mãos de homem. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranho à aliança da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Irmãos, se vocês têm fé, se vocês creem realmente em Jesus Cristo, você é circuncidado. Você é circuncidado. Não é essa circuncisão feita com mãos de homens na carne, mas a circuncisão feita pela mão de Deus em nossos corações. Se você crê em Jesus Cristo, você não é mais gentil. Você é Israel, você faz parte dessa comunidade, chamada de a descendência de Abraão. Não é os da carne que são o povo, mas é os da promessa. Os da promessa que é o povo de Deus. Olha aqui, em Romanos 9:7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então nós somos circuncidados, nós somos participantes da Páscoa, que é a morte de Cristo. Cristo disse: toma sua cruz e siga-me. Paulo fala que nós somos entregues nós devemos nos entregar em sacrifícios vivos ao Senhor. Nós somos participantes da festa de Asnos e Primícias, que foi a morte e a ressurreição de Cristo. Nós também, porque somos batizados, e isso é o simbolismo da morte e ressurreição de Cristo. Nós somos participantes da festa de Pentecoste, que é quando recebemos o Espírito Santo. Então nós participamos das 4 primeiras festas. Somos povo de Israel. Só que tem irmãos que participaram das 4 primeiras festas, foram circuncidados, mas não querem participar das 3 últimas. E tem uns irmãos que são participantes das 4 primeiras festas, que eu acabei de citar, mas não querem participar das 3 últimas. Há o dia do perdão, que é a 6ª festa, mas antes do dia do perdão, o que acontecia? O povo era afligido, o povo tinha que se afligir. Depois é que vinha o perdão de todo o povo, a expiação. E só depois é que vinha a festa das cabanas, o tabernáculo, que é onde tinha 7 dias de festa, de alegria, com vinho, com palmas, que também simboliza as bodas do Cordeiro, que é 7 dias de festa. Então, irmãos, nós participamos das 4 e vamos participar das 3 últimas. Ninguém vai ser tirado sem participar das festas. A gente primeiro vai participar das festas, de todas as festas. Como nós fomos participantes das 4 primeiras, como também fomos circuncidados. Então a gente tem que entender isso, que a gente é participante das festas. Nós somos Israel, nós somos povo de Deus, nós somos Israel. Então por isso nós vamos participar também da última semana. Vamos à pergunta de número 2, gente. Se Mateus 24,16 diz respeito à igreja, eu devo, do anticristo, atacar Jerusalém?
O que farão os crentes que moram em lugares planos? Bem, se o irmão vê esse texto como literal, eu vou responder de uma forma literal. A resposta é não. Você não deve se mudar para a Judéia. Ora, se Jesus está dizendo que os que estão lá têm que fugir, ele não está dizendo que a gente deve ir para lá para poder fugir. Ele está dizendo que os que estão lá. Então ele está falando para os que estiverem lá fugirem. Os que estiverem na cidade que fujam para os montes. Ele não está dizendo que é porque tem que subir em montes. Ele está dizendo que tem que sair da cidade. Tanto que a gente vê a parte que diz também naquele mesmo texto: os que estiverem no campo não volte atrás a buscar suas coisas. Fujam. E isso tudo quando verem o anticristo no lugar santo. Quando vê o abominável de quem falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, quando vocês verem ele lá, fujam da Judéia, fujam de lá, porque lá vai ser o início de tudo. Então, irmão, não vá para Jerusalém, não vá para a Judéia quando vê o anticristo se manifestar. Vamos à pergunta de número 3. Mateus 24:20 diz: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Que diferença isso faz para um crente brasileiro ou africano, por exemplo? Irmão, se a gente levar esse texto no sentido literal, a resposta da pergunta é: não faz diferença nenhuma. Mas não há a possibilidade desse texto ser levado no sentido literal. Por quê? Vejam só. O irmão está achando que esse texto aqui é para os judeus, para aqueles que não aceitam Cristo. Porque se o judeu aceita Cristo, logo ele passa a ser igreja, logo ele passa a ser Israel de Deus. Só que o irmão está achando que esse texto é para os judeus que não aceitaram Cristo, que vão ficar na grande tribulação, tará. Mas, irmãos, este judeu que não aceita Cristo, eles não lêem o livro de Mateus. Eles não oram a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E só há uma maneira de Deus ouvir o homem, é através de Jesus Cristo. Ele é o único intermediador entre Deus e os homens. Então, irmão, esse texto é para a igreja. Agora vamos ver qual é o sentido que Jesus quis dizer quando disse para a gente orar, para que a nossa fuga não aconteça no sábado nem no inverno. Vamos lá no livro de Neemias, porque sabemos que o que acontecia no sábado? Os portões da cidade eram fechados, de modo que ninguém podia sair nem entrar. Porque lá quando Neemias reconstruiu os muros da cidade, e no dia de sábado era fechado os portões, ninguém podia entrar nem sair. Então havia uma dificuldade se fosse numa fuga. Se acontecesse algo ali em Jerusalém, precisasse o pessoal ter uma fuga, fosse no dia de sábado, ninguém ia poder sair, os portões estavam fechados. Então ia ser um negócio complicado. Então Jesus está dizendo para a igreja orar para que não haja dificuldade no dia da nossa fuga, no dia que a gente precisar fugir, no dia que a gente for precisar se esconder, irmãos. Esse é o sentido. Leia lá Neemias, Esdras, você vai ver por que Jesus falou isso. Vamos à pergunta de número 4. Se a igreja estará na terra durante a grande tribulação, para onde seremos arrebatados, já que após a sua vinda visível, Jesus ficará na terra por 1000 anos? Irmão, essa pergunta é muito boa. Para onde nós seremos arrebatados? Já que na vinda de Cristo, na vinda visível, né, no fim da tribulação, Jesus vai vir e vai ficar aqui na terra 1000 anos. Então, para onde nós seremos arrebatados? Muito boa essa pergunta. Essa pergunta eu vou deixar para o final, porque eu vou usar também a resposta de uma outra pergunta para complementar a resposta dessa. Então, eu vou deixar essa para o final. Pergunta de número 5. Se a 7ª trombeta do Apocalipse é a última trombeta de 1 Coríntios 15:52, por que só ela é chamada de trombeta de Deus? As outras 6 não são de Deus? Por ela ser chamada a trombeta de Deus, não quer dizer que as outras não são. Paulo chama
a última trombeta como trombeta de Deus. E os pós-tribulacionistas dizem que essa última trombeta é a sétima trombeta do Apocalipse. O artigo definido no grego, quando Paulo diz a trombeta de Deus, é um artigo definido, a trombeta de Deus, uma única trombeta, a trombeta de Deus. Eu acho que não preciso aqui dar aula de português sobre artigo definido e artigo indefinido, eu imagino. Irmão, ele não diz que é a única trombeta, não. Ele fala de uma trombeta, não uma única trombeta. Ele diz uma trombeta. Muito bem, é uma trombeta, a trombeta de Deus. Então, se a sétima trombeta é a trombeta de Deus, como é que eu faço com as outras 6 anteriores? Elas são trombetas de quem? Essas trombetas pertencem a quem? E se você disser, não, as outras 6 também são de Deus. Então, se eu tenho 7 trombetas de Deus, por que que a sétima recebe um artigo definido e não um artigo indefinido? Deus disse a Moisés, Moisés, faz 2 trombetas e elas vão servir para anunciar ao povo. Então, dependendo do som da trombeta, o povo se reunia todo ali. Se a trombeta tivesse um outro som, o povo se preparava para a batalha. Um outro som era para comunicar que era o primeiro dia do mês. Então, a trombeta é para anunciar algo. Então, vai ser tocada a primeira trombeta, vai estar anunciando que Jesus está vindo. A segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. E na sétima é chamada de a trombeta porque é nela que Cristo reina. É nela que Cristo vem. Olha, tem 2 exemplos bons na Bíblia. As festas. Eram 7 festas. Em todas as festas se tocavam trombetas. Na Páscoa, nos pães asmos, nas primícias, Pentecoste, na festa das trombetas, no dia da expiação e na festa do tabernáculo. E na festa do tabernáculo, que era a última festa, que era na sétima festa, sétima e última festa, era onde o povo todo se reunia para festejar durante 7 dias, com palmas, com vinho, com alegria, que também faz menção ao casamento judaico, que é 7 dias de comemoração às bodas. Não é 7 anos, como muitos têm dito, é 7 dias. Outro exemplo bom é quando Josué toma posse do reino de Canaã. Deus diz, Josué, durante 7 dias, os sacerdotes toquem trombetas. E no 7º dia, quando soarem as trombetas, todo o povo grite com alarido, com voz de trombeta e vão tomar posse do reino. Foi isso que aconteceu. Ao 7º dia, quando se tocou as trombetas, todo o povo gritou. E o que aconteceu? As muralhas foram derrubadas, foram destruídas e o povo tomou posse do reino, da promessa que Deus tinha feito. E é isso que vai acontecer ao som da 7ª trombeta e última trombeta. Cristo virá e tomará posse do reino, vai reinar. Então, por isso que ela é chamada de a trombeta de Deus. Vamos lá, pergunta de número 6, gente. Se a 7ª trombeta é a última, por que que a tribulação não termina no capítulo 11 do Apocalipse? Você já se perguntou isso ou não? Veja bem, raciocina comigo. Paulo diz claramente que os mortos ressuscitarão primeiro, então, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, nós seremos arrebatados, não é verdade? Leia o texto. Ao som da trombeta, os mortos ressuscitam e a igreja é arrebatada. Muito bem. A 7ª trombeta é tocada no Apocalipse, no capítulo 11, e, curiosamente, ninguém é arrebatado, morto nenhum ressuscita, porque os mortos só vão ressuscitar lá no capítulo 20. Novamente aqui, o irmão fez 2 perguntas. A primeira pergunta que o irmão fez aqui foi, se a 7ª trombeta é a última, por que que não terminou a grande tribulação? E se a 7ª trombeta é a última, por que ninguém ressuscitou? Essas 2 perguntas o irmão fez, novamente, em uma única pergunta. Então, irmãos, não há outra maneira de eu responder, senão abrindo lá o capítulo 11, onde fala da 7ª trombeta, e vamos ver se lá não tem o fim da grande tribulação,
E se lá não tem a ressurreição dos mortos? Como o irmão está dizendo que não tem. Então vamos ver, vamos abrir a Bíblia e vamos olhar. Apocalipse 11 e 15, onde vai relatar o que acontece na sétima e última trombeta. E o sétimo anjo tocou sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Bem, aqui Jesus, na sétima trombeta, toma posse do reino. A primeira questão, isso não é nenhuma das respostas, só quero deixar claro que aqui Cristo já toma posse do reino. E os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Apocalipse 11 e 18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira. A ira de quem? A ira do Cordeiro. A ira de Deus contra as nações, contra o povo que estão destruindo a terra, contra o povo que está perseguindo os cristãos, porque a ira de Deus é contra os ímpios. Essa ira do qual os profetas disseram que nós não somos participantes. É esta a ira do qual nós não temos parte, não porque somos merecedores, mas porque um dia essa ira, este cálice foi derramado sobre Cristo. Cristo, quando estava no Getsêmani, disse: Pai, se possível, passa-se de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, o que Cristo passou ali na cruz não foi só aquele sofrimento físico. Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Foi muito mais, ele foi abandonado por Deus. Então, se não somos participantes dessa ira vindoura, não é porque somos merecedores, mas porque Cristo já pagou o preço. Então, todo aquele que crê não terá parte nessa ira. Mas isso não quer dizer que não vá passar tribulação, isso não quer dizer que vá ser perseguido, porque isso aconteceu com os profetas, isso aconteceu com os cristãos no tempo da Santa Inquisição, e isso vem acontecendo hoje. Então, aqui quando fala, iraram-se as nações e veio a tua ira, está dizendo que Cristo reinou e está derramando sobre os ímpios a sua ira. Mas tem mais. E o tempo dos mortos, para o que sejam julgados. Os mortos vão ser julgados estando ainda mortos? Não. Aqui é claro que tem a ressurreição. Não tem a palavra ressurreição. Outros textos aqui em Apocalipse, que mencionam aqui a sétima trombeta, falam da ressurreição. Mas aqui está dizendo, e veio o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Mas quem são esses mortos que vão ser ressuscitados aqui? Aqui, vamos continuar aqui que a gente vai ver. Para que sejam julgados. E o tempo de dares o galardão dos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e a pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Veja só, irmão, então ninguém recebeu o galardão, ninguém teve em comemoração, ninguém foi julgado antes da sétima trombeta. Aqui é o julgamento dos santos. Cada um vai receber conforme fez, conforme as obras. A salvação é pela fé, mas o galardão depende das obras. Então, aqui é que é o julgamento dos santos, na sétima trombeta, porque na sétima trombeta Cristo vem reinar. É na vinda gloriosa, e todo olho o verá. Então, aqui há a ressurreição, e aqui há o fim da tribulação da igreja. Então, irmãos, aqui está as duas respostas. A primeira é que está aqui o fim da grande tribulação, porque Cristo reina. E quando Cristo reinar, vai se acabar a tribulação dos cristãos. Vai vir com Cristo a ira dele contra as nações. E aqui também está a ressurreição dos mortos, para que sejam julgados.
e o tempo de dar o galardão dos santos e dos profetas, tudo ao soar da sétima e última trombeta. Alright? Muito bem. Pergunta de número 7. Essa aqui é osso. Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, diz que os mortos devem ressuscitar primeiro. Por que então não há ressurreição de mortos antes da sétima trombeta do Apocalipse, já que ela é a última? Os mortos não têm que ressuscitar primeiro? Por que não existe nenhum registro de ressurreição de mortos na sétima trombeta do Apocalipse? A sétima trombeta é tocada no capítulo 11 e os mortos só são citados na ressurreição no capítulo 20, versículo 5. Você não acha isso curioso? Pelo menos estranho? Que isso não seja de forma alguma mencionada pelos pós-tribulacionistas? Pense nisso. Irmão, na pergunta anterior, eu já deixei bem claro que lá no versículo 11, na sétima trombeta, tem ressurreição de mortos. É o tempo dos mortos serem julgados. É o tempo dos mortos, dos cristãos, dos profetas, dos santos receberem um galardão. Então, é a ressurreição dos mortos. E quando Paulo se refere, os mortos devem ressuscitar primeiro, ele está se referindo ao arrebatamento, de que quem estiver vivo não vai na frente de quem morreu, porque primeiro os mortos vão ressuscitar. Todos serão transformados num abrir e fechar de olhos e então serão arrebatados. Vamos lá, pergunta de número 8. Por que as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 7, acontecem antes do fim da grande tribulação, que está em Apocalipse 19, 11? Já com uma multidão arrebatada. Quando se deu o arrebatamento dessa multidão? Bem, aqui novamente o irmão faz duas perguntas. Quando se deu o arrebatamento dessa grande multidão? E por que as bodas aconteceram no versículo 7 e o final da tribulação foi no 11? Essas duas perguntas, na verdade, eu vou responder junto com a pergunta 4, que é para onde seremos arrebatados. Então, essas duas perguntas, que na verdade são 3, eu vou deixar para o final do vídeo. Pergunta de número 9. E essa pergunta, eu amo essa pergunta, porque ela simplesmente não tem resposta dentro do pós-tribulacionismo. Por que nenhum pós-tribulacionista jamais menciona o casamento judaico e nem a colheita de Israel na escatologia, mesmo tendo Jesus usado as duas analogias na sua fala? Bem, essa pergunta tem resposta. Na verdade, aqui o irmão fez novamente duas perguntas. Por que os pós-tribulacionistas não usam o casamento judaico e nem as colheitas? Essa pergunta das colheitas eu vou deixar mais para frente, porque o irmão vai fazer uma outra pergunta a respeito das colheitas. Então eu vou responder aqui somente a parte do casamento judaico. Que o pós-tribulacionismo, eu não posso falar pelos outros, eu vou falar por mim. Tem tudo a ver com o pós-tribulacionismo, o casamento judaico. O pré-tribulacionismo, ao ver que as bodas são 7 dias, aí ligaram com 7 anos de tribulação e daí acharam que foi uma grande descoberta. Só que se esqueceram de olhar para as festas, porque na última festa, que é a festa dos tabernáculos, que é onde tem a comemoração, é a festa onde todo o povo se reúne com folha de palmeiras, constrói cabanas, representando o passado deles. E se esquece dessa festa, que tem tudo a ver com as bodas do casamento judaico, que é onde o noivo leva a noiva para a tenda, e é 7 dias de festa, e todos se alegram, bebe vinho, e tem toda aquela comemoração. Então, o pós-tribulacionismo, ao meu ver, vê isso como que
as bodas do Cordeiro vai ser quando Cristo vier reinar. Porque os 7 dias que tem nas bodas de um casamento, de festividade em tendas, é a mesma simbologia da festa do tabernáculo, que era 7 dias. E isso só acontece depois da festa das trombetas, isso só acontece depois da festa da expiação. E só lembrando que antes do pecado do povo ser expiado, tem a aflição que o povo passa. Então, tem tudo a ver. Só o que muda do pré para o pós-tribulacionismo é o momento. Porque o pré acha que parte da igreja vai estar na tribulação e outra parte vai estar lá comemorando no céu. E o pós acha que vai ser todos juntos, só depois quando toda a tribulação acabar, quando Cristo vier reinar. Se em Apocalipse capítulo 14 já se fala da colheita das uvas profeticamente, quando foi que ocorreram a colheita da cevada e do trigo no âmbito profético? Muito bem. Bom, não precisa ser um grande conhecedor de questões judaicas para saber de algo extremamente simples, ok? A primeira colheita em Israel era de cevada, acontecia no mês de Nissan, não é? Primeiro mês do ano, Nissan ou Abib. A segunda grande colheita de Israel acontecia no terceiro mês judaico, que era o mês de Sivan, que era a colheita do trigo. Então, a cevada era colhida na Páscoa, Nissan, o trigo era colhido no Pentecostes, Sivan, e as uvas eram colhidas no verão, que era o quinto mês do calendário judaico, o mês de Av. E olha só, by the way. A primeira festa é no primeiro mês, isto eu concordo. A segunda festa é no terceiro mês, isso eu concordo também, porque está na Bíblia. Mas a última festa não é no quinto mês. Não sei se algum judeu que falou para o irmão, mas a última festa, o que fala na Bíblia é que é no sétimo mês. Em Êxodo 23 e 15, está falando das festas que devem ser guardadas. Aí aqui em Êxodo 23 e 16, diz: E a festa da cega das primícias do fruto do teu trabalho, que houver de semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano. Mas que festa é essa da colheita e da saída do ano? Essa é a mesma festa dos tabernáculos, porque a festa dos tabernáculos se chamava Festa dos Tabernáculos, se chamava Festa das Tendas, se chamava também Festa das Cabanas, também se chamava de Sucote e também se chamava Festa de Colheitas, porque era a última colheita. Então, não é no quinto mês a última colheita, era no sétimo mês. Levítico 23 e 34. Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. E até o dia anterior à festa do tabernáculo tinha a colheita. Então, era a última colheita do ano, era feita até o dia 14 do mês 7, e não no mês 5, o mês de Ave. Ao decorrer do tempo, os judeus mudaram muita coisa. Por exemplo, Deus fala que o primeiro mês do ano era o mês de Abib. Já os judeus falam que é o mês 7, que é o primeiro mês. Algumas coisas eles mudaram. Então a gente tem que ver se a gente vai Deuteronômios 16 e 13. A festa dos tabernáculos celebrará 7 dias, quando tiveres colhido da tua eira e do teu lagar. Então, eles só celebravam a festa do tabernáculo quando eles tinham colhido o trigo da eira e a uva do lagar. Então, o trigo, eles escolhiam o trigo num lugar chamado eira, que é um terreno um piso meio duro. E ali eles jogam o trigo para cima, num lugar bem aberto, para poder o vento levar as palhas secas.
e o trigo é recolhido e levado ao celeiro, as palhas são queimadas no fogo, e o lagar é pisado, e só depois, no dia seguinte, dia 15, é que eles iam celebrar a festa dos tabernáculos, no dia 15 do mês 7. A gente sabe que as primícias é Cristo, e o trigo só vai ser colhido no tempo certo da colheita. Ele não vai ser colhido antes. Em algumas passagens da Bíblia, relaciona o povo de Deus, né, os santos, como o trigo, e o ímpio como a palha, ou como o joio, ou como as uvas. Então, em toda a simbologia, e é só no final que vai haver essa colheita. A palavra de Deus fala que o joio e o trigo vão estar juntos até o final, até a seara. No caso, também o trigo e as uvas. Então, se o irmão se atentar aos detalhes da festa, ele vai ver qual é o tempo certo da seara do trigo e das uvas. Bem, está faltando eu responder a pergunta número 4, que é para onde nós seremos arrebatados, e a outra pergunta, que é a questão das bodas de Apocalipse, que no 19 e 7 já aconteceu as bodas e o final da tribulação é só no 19 e 11. Então, eu vou fazer um outro vídeo para responder, porque aqui eu respondi, eu acho que umas 13 ou 14 perguntas já, porque tem muita pergunta aqui que era feita 2 perguntas em uma só, e já está o vídeo muito grande, e só nessas 2 perguntas, que na verdade são 3 que faltam, eu vou pegar uns 10 a 15 minutos para responder. Eu vou responder, depois eu vou dizer o porquê, então eu vou fazer um outro vídeo, e logo em seguida eu vou postar, ok? Então tá aqui, tire suas próprias dúvidas, leiam a palavra, analisem os textos e vamos meditar na palavra do nosso Senhor. Não leve em consideração o meu modo de falar, às vezes eu não sei expressar muito bem, tem algumas palavras que eu nem sei pronunciar, mas que tudo seja para a honra e a glória de Deus, que Deus abençoe a todos.